Boa tarde, pessoal, alunos do SEAG, professor Lucas falando. Vamos estar dando continuidade à nossa aula de introdução à gestão de conhecimento, a gestão do conhecimento nas organizações, tá, pessoal? Matéria super importante. Vamos lá no capítulo 2, tópico 2.1, o setor público e a gestão do conhecimento, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Foi onde nós paramos, tá? Então vamos lá, a finalidade da gestão do conhecimento é melhorar. Então aqui já tem uma questão de prova, tá? Então quando ele fala aqui, qual é a finalidade da gestão do conhecimento? 2 pontos. É melhorar o desempenho das organizações, sejam elas públicas ou privadas, para os indivíduos, tá? Então, a era do conhecimento, a gestão do conhecimento, não só envolve empresas privadas, empresas particulares, empresas cuja finalidade é a obtenção do lucro, mas também as empresas públicas também, os setores da sociedade, universidades, hospitais, também precisam desenvolver a gestão do conhecimento. Continuando, para as organizações privadas, então sublinha essa palavra, porque ele vai falar agora de gestão do conhecimento para as empresas privadas. Importante para a prova. Por exemplo, significa, para as empresas privadas, o que é ter a gestão do conhecimento? Ter a gestão do conhecimento significa melhorar a qualidade de produtos e serviços, aumentar a satisfação dos clientes, inovar, elevar a produtividade e, consequentemente, como resultado, ampliar a rentabilidade e o desempenho em relação à concorrência. Então, a gestão do conhecimento, ela só vem a melhorar os processos das igrejas, o processo das empresas privadas, tá, pessoal? Tá legal? Só vem a melhorar, porque o objetivo da empresa privada não tem outro, é lucro. A empresa pública não tem objetivo lucro, mas tem a melhoria, a gente vai ver que no meio público, né, que é o nosso caso, é melhoria da qualidade de atendimento aos clientes, beleza? Então, show de bola. Até aqui está tranquilo. Continuando. No entanto, a sociedade democrática, então a gente vive numa sociedade democrática de direito, a gestão do conhecimento tem um objetivo mais amplo na administração pública. Então, agora a gente vai ver a administração pública, certo? Forças Armadas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tribunais, autarquias, federações, etc. Então, a gente vai ver agora essa galera, essa área, tá? As organizações públicas têm, além de aumentar a efetividade, aí eu coloquei o significado da palavra efetividade, que é alcance de objetivos. Mandei, sempre que tem essas palavrinhas diferentes, a gente procura sempre criar ali um bisusário, né? A gente sempre procura interpretar essas palavras para poder ajudá-los, né? A minha função aqui como professor é ser facilitador. As organizações públicas, além de aumentar a efetividade de suas ações perante a sociedade, com no mínimo de recursos, devem gerir conhecimento. Então, com o mínimo de recursos que é liberado para os setores públicos, isso tem que ser feito. Ele está querendo dizer isso. A gente tem que, com o mínimo de recursos que a gente tem para cada órgão, tem que ser feito isso. 2 pontos. Primeiro, alcançar a maneira mais adequada para responder aos desafios. Então, nosso exemplo, cada OM tem lá a sua missão. Ainda que todos nós sejamos Força Aérea, ainda que a gente tenha a missão principal, que é a defesa da soberania do espaço aéreo com vista à integração do território nacional, cada OM tem ali a sua missão. 2, proporcionar que os atores sociais, quem são os atores sociais? Cidadãos, organizações não governamentais, entre outros, atuem como parceiro do Estado na elaboração e implementação de políticas públicas, né? Boa noite, Grazi. Nós estamos aqui no capítulo 2, tópico 2.1, tá? Lá no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo. As organizações públicas, além de aumentar a efetividade de suas ações perante a sociedade, com o mínimo de recursos, devem gerir o conhecimento para, primeiro, alcançar a maneira mais adequada para responder aos desafios, tá?
Então a gente precisa, com o mínimo de recurso que é disponível para cada órgão, a gente precisa cumprir a missão. Cada OM tem uma missão a cumprir, a gente tem que cumprir essa missão. 2. Proporcionar que os atores sociais, quem são esses atores, cidadãos, organizações não governamentais, entre outros, atuem como parceiros do Estado na elaboração e implementação de políticas públicas que visam atender sempre à sociedade. Então o foco do setor público é quem? É a sociedade. 3. Apoiar para que a população seja inserida socialmente, reduzindo as desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida por meio de construção, manutenção, ampliação do capital social e o capital intelectual nas organizações. Então, além de melhorar a qualidade de vida por meio da construção, manutenção, ampliação do capital social, você agora entra com capital intelectual. Tá? Se liga nisso. Porque nós estamos agora na gestão, nós estamos na era do conhecimento. E por último, possibilitar a educação dos cidadãos para que eles se tornem trabalhadores competentes do conhecimento mediante o desenvolvimento das organizações em todas as áreas do conhecimento. Então, isso é claro na sociedade. Exemplo disso, Guerra das Coreias. 1950, Coreia do Sul, guerra com a Coreia do Norte. Coreia do Sul arruinada perante a guerra, mas no decorrer dos tempos, seus governos, seus presidentes, entenderam que precisavam priorizar a educação e investiram grande parte do PIB na educação, e hoje a gente vê a Coreia do Sul como uma grande potência. Por quê? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, que são tigres asiáticos, estão totalmente inseridos dentro da gestão do conhecimento. Eu coloquei lá no grupo o exemplo de um hospital da China, né? Onde o medicamento, o robô traz o medicamento. A gente tem isso hoje na SW, né? A SW também tem uma gestão de estoque através de robô, né? Através de um robô você consegue pegar um sapato 51 dentro de uma prateleira sem que se pendurar numa escada. Entenderam? Então é isso, beleza? Show! Até aqui tá tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Tá tudo bem? Tudo bem, professor. Beleza. Obrigado. Então, show de bola. Cara, essa matéria aqui é super importante, tá? Tem muito detalhe. A gente vai trabalhando detalhe a detalhe, tá, pessoal? Todo respeito, tá bom? Vamos juntos. Panorama. Nas organizações modernas. Então, agora a gente está nas organizações modernas. Pessoal, é sempre bom. Eu sempre vou dar um toque da geografia, tá? Com todo respeito, porque é a minha área. E conforme um aluno disse, falou, quem tem facilidade na geografia e história vai entender bem essa apostila, como até mesmo a apostila de TDP, o início, vocês vão ver que é história e geografia. Então, beleza. Então, nas organizações modernas, quando a gente fala organizações modernas, é de 1989, 1990 para cá, ou seja, a partir do advento da globalização. O conhecimento passou a ser o recurso de maior relevância. Gente, sublinha isso. O conhecimento passou a ser o recurso de maior relevância. Cara, ele não está falando aqui de capital, ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de recurso, não está falando de dólar, não está falando de real, seja o que for, de mandarim, ele está falando, gente, conhecimento. O conhecimento passou a ser o recurso de maior relevância. O ambiente contemporâneo exige as organizações altamente, então, pode sublinhar aí, flexíveis, altamente flexíveis e adaptáveis. Então, o ambiente contemporâneo exige organizações altamente flexíveis, tá? E adaptáveis. Flexibilidade a gente está vendo muito hoje, né? Flexibilidade, poxa, eu posso trabalhar para uma empresa, prestar serviço para empresas na Coreia, fazer uma videoconferência, né, com empresários na Coreia a partir do Brasil. Eu posso ser um médico, fazer uma operação de retirada de próstata de um paciente em Singapura estando aqui, através da robótica. Adaptáveis é se adaptar ao novo. É a nova onda, a nova visão. Que estejam aptas a responder o desafio do cotidiano. A transição do ambiente econômico requer organizações que ofereçam serviços de qualidade, tá? Então, olha só, organizações públicas
precisam prestar serviço de qualidade. E os cidadãos que a utilizam precisam exigir isso. Caso contrário, essas estão propensas a fracassar devido à competitividade. Gente, aqui, quando ele fala competitividade, já não está falando de organização pública, está falando de organização privada. Então, as organizações privadas que não melhoram seus processos, não inovam, não inserem tecnologia, estão tendendo ao fracasso, tá? O avanço do interesse em torno dos assuntos nos meios organizacionais sinaliza a progressiva convicção de que entender o conhecimento, sublinha essa palavra, conhecimento é a palavra mais importante dessa apostila. A outra palavra que a gente vai ver, que é a mais importante, é compartilhamento. Então, o conhecimento é fundamental para o sucesso e a sobrevivência das organizações. Então, o conhecimento. Pessoal, a gente viu isso, eu citei o Hospital da China, né, totalmente inserido com tecnologia. Eu citei os carros, hoje com computador de bordo, né, também inserido tecnologia, médicos capazes de fazer cirurgias através do robô, totalmente inserido na tecnologia. Tudo era do conhecimento. O avanço, tá? O conhecimento é fundamental para o sucesso e a sobrevivência das organizações. Ponto. Isso também tem um reflexo na administração pública. Agora ele vem para a administração pública, que sofre o impacto. É bom você destacar isso, tá? É bom sempre você separar isso, você criar o teu mnemônico individual. Era do conhecimento, gestão do conhecimento, empresas privadas e empresas públicas. Isso também tem reflexo na administração pública, que sofre impacto e efeitos dessa nova realidade e faz com que as práticas, os processos e as formas de resolver problemas sejam repensadas. Não é verdade? A gente precisa repensar algumas coisas. A gente vê isso em hospitais públicos, etc. Sem mais delongas. Observa-se que as organizações da esfera privada, sublinha, a gente fala de esfera privada, despertaram inicialmente para o tema, motivados pelo desejo de sucesso em seus negócios. Desta forma, enfrenta o desafio de implementar e desenvolver estratégias organizacionais. Além disso, o que se observa é que a maioria dos trabalhos científicos e artigos e livros relacionados ao tema são destinados à realidade privada. Então, as empresas privadas têm lá o seu glossário, tem a sua especificidade, tá? No que se refere à administração pública, continuando a leitura, existem poucas publicações. São raros os casos práticos para a implantação e desenvolvimento de um modelo de gestão, sublinha, modelo de gestão voltado ao conhecimento na esfera pública direta. Não existe referência à gestão do conhecimento, sendo necessária uma pesquisa dentro deste cenário para investigar com maior precisão em que estágio essas organizações estão. Então, as empresas públicas, postos de saúde, hospitais precisam urgentemente passar ser repensado a maneira, os processos do atendimento aos cidadãos. Nessa visão integrada entre conhecimento e administração pública, insere-se práticas distintas e interligadas dentro de um modelo de gestão, cujo objetivo, sublinha isso, modelo de gestão, cujo objetivo, 2 pontos, é melhorar o desempenho organizacional. Então, precisa melhorar o desempenho organizacional. Então, quando eu falo, por exemplo, um hospital público, um posto de saúde, uma unidade de pronto atendimento, já vem à sua mente o que eu estou querendo dizer, sem mais detalhes, tá? Então, qual é o objetivo? Melhorar o desempenho organizacional. Por meio de quê? Olha só, isso aqui tem questão no banco sobre isso. Como que a gente pode melhorar os processos na administração pública? Vou citar o exemplo dos hospitais, escolas. Primeiro, retenção. Segundo, disseminação, compartilhamento e criação de novos conhecimentos. Então, a gente está entendendo aqui que é necessário passar por uma reformulação. A falta de um modelo provoca a perda do conhecimento da administração pública, que é um dos principais problemas que vem sendo enfrentados no seu dia a dia. Se for considerado que o conhecimento, sublinha,
Na atual economia, é o recurso de maior, pode sublinhar mais uma vez, tudo relacionado a conhecimento, tá? O conhecimento é o recurso de maior valor estratégico e perda de informação e conhecimento gera prejuízos imensuráveis. Então, por exemplo, empresas privadas que detêm esse conhecimento sobre determinado produto precisa reter, tá? Mas a gente vai ver um outro cenário dentro do setor público, que é diferente. Para minimizar essa perda, algumas tentativas isoladas foram realizadas, porém, os resultados obtidos apontam que tais tentativas não foram suficientes, limitando-se apenas ao investimento em tecnologia da informação. Assim, conclui-se que a implantação de gestão do conhecimento, pode sublinhar, no espaço público, necessita ser realizada de forma mais concreta, consistente para que seja duradoura, certo? É aquele princípio da continuidade, né? Entendeu? Porém, observa-se que resolver a falta de fluxo de informação, conhecimento nas organizações públicas, investindo apenas em tecnologia de informação, é reduzir o problema em um dos seus setores, tá? Um dos seus setores. Para uma melhor compreensão do contexto, é necessário ter uma visão mais ampla, que vai além de simplesmente você implantar a tecnologia da informação nos processos produtivos. Os seguintes problemas são destacados na administração pública. Então, vamos lá. Então, isso aqui, questão de prova, tem questão no banco sobre isso, tá? Então, ele aponta lá na questão. Quais são os problemas detectados na administração pública? Primeiro, linhas rígidas de demarcação entre departamentos. Tá? Então, as linhas rígidas entre departamento são problemas encontrados na administração pública. Entre funções, níveis de gestão que acabam gerando conhecimento compartimentado. 2. Dificuldade de compartilhamento voluntário entre funcionários e departamentos. Então, olha só, já chegamos num ponto aqui crucial, tá? Dificuldade no compartilhamento voluntário. Então, o que acontece? O que significa isso? A gente vai ver daqui a pouco. Já vou dar um toque que isso aqui é o coração dessa apostila. Se você entender isso, que não é muito difícil, você vai estar entendendo a apostila. Você tem o conhecimento tácito e você tem o conhecimento explícito. O conhecimento tácito é subjetivo, está dentro de nós. Por isso que a gente falou lá, falamos de dado, informação e conhecimento, né? Então você tem o conhecimento objetivo e o conhecimento subjetivo. Então o conhecimento tácito é o conhecimento subjetivo, é aquilo que está dentro de nós. É o aprendizado, é o conhecimento, é o repertório de cada um, conforme falou a introdução da apostila. Tá legal? O repertório de cada um, é o conhecimento que cada um tem dentro de determinado assunto. Então, exemplo, eu trabalho com férias. Então, só eu trabalho com férias na minha OM, tá? Aí, beleza. Aí, o meu chefe falou assim, cara, tem que botar uma pessoa para trabalhar com férias com você. E aí, beleza, botou lá um novinho para trabalhar comigo. Só que eu não passo para o novinho as informações necessárias para atendimento de férias na minha OM. E aí? Isso é um conhecimento tácito, tá? Para que esse conhecimento tácito se torne explícito, eu vou ter que ensinar. Vou ter que chamar o novinho e falar assim, cara, você entra aqui no Cigadaé, você entra no portal do militar, e vai explicando para a pessoa, tal. Agora, se eu retenho esse conhecimento tácito, eu não estou compartilhando. Então, isso aqui é importantíssimo. Então, o que o Nonaki Takeuchi quiseram dizer é que o conhecimento ele tem que deixar de ser tácito para ser explícito. Por quê? Imagine se eu for para a reserva, se eu for transferido, se acontecer alguma coisa comigo. E aí? Quem vai continuar desenvolvendo férias na minha OM? Então é isso que ele está querendo dizer, a gente vai ver daqui a pouco com mais profundidade. 3. Utilização do conhecimento como fonte de poder. Olha só, isso é um problema. Porque, caramba, só aquele cara paga férias. Só aquele cara trabalha com licença. Só aquele cara paga diária.
Só aquele cara faz isso, faz aquilo, só ele conhece aquilo, e ele é um pano preto. Essa é a verdade. Esse é o que nós falamos em nosso meio, o famoso pano preto. Falta de reconhecimento daqueles que disseminam conhecimento. Então, todos esses quatro aqui são problemas da administração pública. É preciso ter uma atenção especial para isso. Esses problemas colocam em risco a qualidade de serviços prestados na administração pública. Para que isso não ocorra, é necessário o acompanhamento das transformações tecnológicas que vêm ocorrendo, bem como adotar estratégias gerenciais mais adequadas com novos valores. Então, os novos valores, as novas pessoas que estão chegando, elas precisam se adaptar à nova realidade. E para se adaptar à nova realidade, é necessário o compartilhamento. É necessário que isso, tá? Isso é importantíssimo, pessoal. Muito importante. Muito, muito, muito importante. É necessário que o conhecimento deixe de ser tácito para ser explícito. O desafio é repensar as organizações públicas, orientando-a para que o conhecimento adotado... O desafio é repensar a organização pública, orientando-a para o conhecimento. Então, a gente precisa orientar as organizações públicas para a era do conhecimento. É isso que está faltando para a melhoria de atendimento da população, adotando novos modelos de gestão e reformulando como um todo. Ponto. Assim, faz-se necessário a existência de estrutura funcional ou informal de um grupo de trabalho, de um GT, dedicado à incorporação e à disseminação de novas tecnologias na organização e sua transformação em conhecimento aplicado. Então, é necessário destacar um grupo de trabalho, é necessário pensar e repensar a mudança no setor público. Continuando, as diferenças do setor público. As organizações, isso aqui tem questão no banco de provas sobre isso, tá? Vão ficar ligados. Preste atenção, com todo respeito. As organizações públicas apresentam características particulares que diferem das privadas. Então, o que ele cobra na prova é a diferença do setor público e setor privado. É isso que ele vai cobrar. Tem várias questões do banco sobre isso, tá? Enquanto o setor privado, sublinha... Pode marcar na sua apostila, caneta marca-texto, sublinha, visa os lucros, conforme eu falei sem ler. O setor público visa o bem comum, atendimento à sociedade. Setor público sempre visa atender a sociedade. Não gera riqueza, não tem lucro, sempre visa atender a sociedade. Por isso, pode dizer que trabalham com valores morais absolutos, realizam serviços que beneficiarão a comunidade, fornecendo-lhes segurança. Então, o setor público deve fornecer segurança à população, proteção ambiental, construir represas, suprimento de água potável, entre outros. Então, isso aqui é a função do setor público. É a forma de resolver o problema coletivo da sociedade. Existem outras diferenças a serem consideradas. Então, outras diferenças a serem consideradas. 2 pontos. As empresas recebem dos clientes maior parte de seus recursos. Os setores públicos são custeados pelos contribuintes. Então, o que sustenta o setor público são os nossos impostos. Tá? Os setores públicos são custeados pelos contribuintes. As empresas normalmente trabalham em regime de competição. Isso vem sendo bem claro a partir da globalização, tá legal? A partir da globalização, tá? A partir da globalização, a gente viu que a competitividade aumentou entre as empresas. A administração pública, habitualmente, o sistema de monopólio, tá? Monopólio é quando você retém informação, é a questão do monopólio. Em razão dessa diferença, conclui-se que não é possível administrar um órgão público com que administra uma empresa. Então, são coisas diferentes, tá? Em contrapartida, certamente existem muitas semelhanças entre as duas atividades. A partir dessa visão, essa dicotomia público e privado abre horizonte para a aplicabilidade da esfera e conceito, Vamos lá. A burocracia, sublinha burocracia, tem questão sobre isso. A burocracia, ao evitar sinistros e dissabores,
Evita também muitas coisas boas, como, por exemplo, eficiência, rapidez de decisão. Ó, a burocracia, ao evitar sinistros e sabores, evita também muitas coisas boas, como, por exemplo, eficiência, rapidez de decisão, criatividade, autonomia, entre outras. Isso que a burocracia deveria fazer. A administração pública burocrática, a administração pública, não, olha só, a burocracia por si só, ela é boa. O grande problema é aqui, a administração pública burocrática dificulta o compartilhamento do conhecimento entre seus funcionários. Aí que está o problema. Então, olha só, o cerne da questão, o cerne dessa apostila é isso aqui. Não, a gestão do conhecimento veio para sanar isso aqui. A administração pública burocrática dificulta o compartilhamento do conhecimento de funcionários e departamento. Enquanto a administração menos burocrática proposta pela reforma gerencial parte do pressuposto que o administrador público e o funcionário público tem a competência para se autogerir. Na administração pública, a gestão do conhecimento, pode sublinhar, pode grifar esse parágrafo, é considerada um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para aumentar a eficiência, tá? Para aumentar a eficiência. Só um minutinho. Aí, eu vou fazer um paralelo aqui com a apostila de planejamento, PLI, tá? Então, o que é eficiência? Eu já citei isso lá no grupo, mas eficiência é fazer... Eficiência no setor público é fazer o que é preciso ser feito com a qualidade adequada e ao menor custo possível. Esse é o conceito de eficiência, tá? Válido para toda a apostila, tá, pessoal? Eu estou tirando o conceito de eficiência da apostila de planejamento institucional, que é PLI, que vai ser uma matéria que a gente vai ver, tá? É fazer o que é preciso ser feito com a qualidade adequada ao menor custo possível. Então, na administração pública, a gestão do conhecimento é considerado um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade social e contribuir para a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública para o desenvolvimento brasileiro. Tá? Então, quando a administração pública é inserida na gestão do conhecimento, isso tem que acontecer. Porém, a administração pública, por ser tão rígida a estrutura, o conhecimento tende a ficar concentrado em uma ou poucas pessoas que se consideram especialistas e utilizam como fonte de poder. Uma nova administração pública traz o controle de volta às mãos daquele que se encontra na ponta mais baixa da estrutura, pois lá se tem apropriação de processo. As decisões são empurradas para escalões inferiores, horizontalizando o processo e dando maior autonomia aos seus servidores. No entanto, o que ainda se observa é uma tendência da administração pública em buscar soluções para o lento fluxo de informações, apenas investindo em novas tecnologias para facilitar a comunicação, criar sistemas de informação mais abertos, reduzir o ciclo de desenvolvimento e criar interfaces mais amigáveis para os usuários finais. Só um minutinho, pessoal, que eu vou pegar uma água e já volto. A gente continua.
Vamos lá, pessoal, continuando. Agora chegamos na espiral do conhecimento, que é super importante, a espiral do conhecimento, hein? Aqui tem bizu. Vamos lá, então. Tópico 2.2, espiral do conhecimento. Para se... Ó, prova. Pode grifar que isso aqui é prova, esse parágrafo de prova. Para se tornar uma empresa que gera conhecimento, sublinha isso, parágrafo de prova. Para se tornar uma empresa que gera conhecimento, a organização deve realizar a espiral do conhecimento, que se dá por meio dos modos de conversão do conhecimento. Então, quais são os modos de conversão do conhecimento? Então, vamos lá. Primeiro, socialização, externalização, combinação e internalização. Tá? Isso aqui tem questão no banco, isso é certo de cair, tá? Isso é questão de prova, tá? Mas a gente tem os recursos didáticos para poder facilitar a vida dos senhores e senhoras. Vamos lá, socialização. Socialização é a conversão do conhecimento, quando você converte esse conhecimento em tácito e intácito, tá? Beleza? Então, eu me socializo com alguém, tá? Eu me relaciono com alguém, certo? O conhecimento, ele vai ser tácito com tácito, tá? Subjetivo com subjetivo, tá? É assim mesmo, tá, pessoal? A gente vai precisar gravar isso, tá? A gente vai precisar gravar isso. Tácito em tácito, explícito em explícito. Aí eu criei um recurso didático bem bacana, tá? Assim, é esquisito, mas dá certo. Então, socialização é a conversão do conhecimento tácito em tácito e acontece por meio da observação e do compartilhamento de experiência entre indivíduos. Então, na socialização vai ter o quê? O compartilhamento de experiências entre indivíduos, tá? Sublinha isso. Super importante para você acertar uma questão se ele pedir socialização. É um processo de compartilhamento de experiência. A partir daí, da criação do conhecimento tácito, baseado em outros conhecimentos tácitos, como modelos mentais e habilidades técnicas compartilhadas entre indivíduos, tá? Então, se liga nisso. Socialização, o conhecimento vai ser tácito em tácito. A externalização é a conversão do conhecimento tácito. Externalização é a conversão do conhecimento tácito em explícito. E sua comunicação aos grupos se expressa por meio da fala, da escrita, da fala, do desenho. Além disso, cria conceitos novos. É um processo de transformação do conhecimento por meio do diálogo, reflexão coletiva, tá vendo? Externalização, você vai estar externalizando o teu conhecimento. Então, o meu setor, por exemplo, o setor de catalogação, tá vendo um sistema novo. A gente vai precisar externalizar esse sistema novo. A gente trabalhava com o sistema X, vamos trabalhar agora com o sistema Y. A gente vai precisar externalizar isso para os regionais do DCEA. Tá legal? Ok? Beleza. Externalização. Tácito e explícito. Combinação. Conversão do conhecimento explícito em explícito. É um processo de composição de conceitos que envolve a combinação de conjunto diferente de conhecimento explícito. É um sistema de conhecimento. Chama-se combinação por juntar dois tipos de conhecimento explícitos. Explícito e explícito. Por exemplo, você tem um manual. É um exemplo de combinação. Um guia de trabalho. Uma publicação. Um livro. Tá? Então, tudo isso é exemplo de combinação. Internalização. É a conversão do conhecimento explícito em tácito. Então, é quando o receptor ele está recebendo aquela informação nova, pagamento de férias, atendimento de férias, pagamento de diária, licença, seja o que for, seja qual for a área,
no hospital, seja onde for, a pessoa está do explícito para tácito. Então ela vai estar internalizando. Aquele conhecimento está chegando para ela de forma objetiva e vai se tornar subjetiva. É a transformação de conhecimentos, conhecimento operacional, ou seja, é a aquisição de conhecimento tácito na prática, na vivência diária, que provoca mudanças e enriquecimento das práticas individuais, grupais e coletivas. Ocorre quando novos conhecimentos espíritos são compartilhados na organização. Dessa forma, outras pessoas começam a internalizá-lo e utilizam para incrementar, entender, assimilar e reorganizar o seu próprio conhecimento tácito. Pessoal, vamos lá então. Como que cai questão sobre isso? Então, primeiro, como que ele cobra na prova, tá? Então, eu vou falar para vocês as maneiras como a divisão de ensino cobra isso e questões que tem no banco. Primeiro, ela pode perguntar quais são os modos de conversão do conhecimento. Letra A, socialização, vírgula, internalização, vírgula, combinação e internalização. A, B, C e D. Cai dessa forma. Cai. Modo de conversão do conhecimento. Ele pode colocar lá do lado. Pode botar. Número 1. Socialização. Embaixo. 2. Externalização. 3. Combinação. 4. Internalização. Do lado ele coloca questão de correlacionar. Aí ele vai colocar tácito em tácito, tácito em explícito, explícito em explícito, explícito em tácito. Tá? Aí, para isso eu criei o seguinte, olha só. Eu criei uma coisa que me ajudou na hora da prova, tá? Isso aqui eu vou passar para vocês, para todo o pessoal, sempre vem passando desde 2021 que eu criei, tá? É um mnemônico, é coisa de louco mesmo, mas vem dando certo. O conhecimento tácito vai ser o T de tatu, o explícito E de elefante. É isso aí. Socialização, tatu com tatu. Externalização, tatu com elefante. Combinação, elefante com elefante. Internalização, elefante com tatu. Isso é um mnemônico que eu criei, é um recurso didático. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas, cara, tudo que o professor puder fazer para ajudar o aluno tem que ser feito, tá? Isso eu faço lá na ESA, na SpaceX. A gente sempre tem recurso didático. Plano A, plano B, tá? Terceira coisa, ele pode perguntar características de cada um desses, a gente vai trabalhar, a gente está ali. Quem está eu estou mandando questões, já mandei já para todo mundo. E isso é para a turma inteira, tá? Já mandei 84 questões de GC com 203, todas com gabarito. Só de GC mandei para vocês quase 300 questões com gabarito, questões diversas, questões do banco e etc, tá? Para a turma de treinamento, que é a turma de sábado que vem a gente vai trabalhar só questões de GC, tá? Então, ele cobra dessas 3 formas, certo? Quais são os modos de conversão de conhecimento, tá? Essa questão de tácito com tácito, tácito com explícito e as características de cada uma delas, tá legal? Continuando, quando são internalizadas na base do conhecimento tácito dos indivíduos, sob a forma de modelos mentais, tá? Ou Kinorow, tá? A palavra Kinorow significa saber fazer. Pode anotar, sublinha e coloca saber fazer. Então, voltando. Quando são internalizadas na base do conhecimento tácito dos indivíduos, que é a subjetividade, que é a subjetividade de cada um, sob a forma de modelos mentais, o saber fazer técnico compartilhado, as experiências através da socialização, externalização e comunicação tornam-se ativos valiosos, influenciam a forma de agir, pensar, ver o mundo das pessoas. No entanto, para viabilizar a criação do conhecimento organizacional, o conhecimento tácito acumulado precisa ser socializado. Ponto. E isso é o cerne dessa apostila, é o coração dessa apostila. Sublinha isso. O conhecimento tácito acumulado precisa ser socializado, compartilhado, tem que sair do tácito para o explícito.
com outros membros da organização, iniciando assim uma nova espiral do conhecimento. Então é uma espiral, né? E aí aí ele coloca a espiral do conhecimento aqui. Tá vendo lá? Tácito, tá? É isso aí. Assim conclui-se que a espiral do conhecimento é a interação desses quatro modos de conversão. Ou seja, a organização, pode sublinhar, deve motivar o conhecimento tácito criado e acumulado no nível individual para que a conversão do conhecimento ocorra de forma constante. Então tem que ser disseminado, tem que ser compartilhado, não pode parar. Ampliando a escala cada vez maior e se tornando intrínseca do indivíduo, no grupo e na organização. O conhecimento deve ser articulado e internalizado para tornar-se a base do conhecimento de cada pessoa. Observa-se que o conhecimento externalizado por uma pessoa pode ser transformado em informação. Esta, por sua vez, quando internalizada por outra pessoa, transforma-se em conhecimento. Agora chegamos numa parte... Agora eu considero essa aqui a pior parte da apostila, tá? Temos que ter cuidado nessa parte aqui, tá legal? Vamos lá, modelos e gestão do conhecimento. Nonak Takeuchi, esses são os orientais, tá? Os pioneiros dos estudos sobre gestão do conhecimento citam que a construção do conhecimento se dá por meio de crenças e compromissos, pode sublinhar, além de estar relacionada à ação e atitude e uma intenção específica sempre a partir do indivíduo. Para esses autores, o conhecimento humano é classificado em dois tipos, tácito e explícito, a gente viu. O conhecimento explícito é objetivo, está relacionado à linguagem formal, facilmente transmitido entre os indivíduos. Então, o explícito pode sublinhar, isso é importante, tá? Ele é compartilhado. Por outro lado, o conhecimento tácito pode sublinhar, ele é subjetivo, pode sublinhar. É difícil de ser articulado na linguagem formal, por envolver fatores intangíveis. Lembra que a gente falou lá no início, fatores tangíveis e intangíveis? Pois o conhecimento é pessoal, incorporado à experiência individual. Olha o início da apostila. Envolve crenças, emoções, habilidades. Por esse motivo é considerado uma importante fonte de competitividade entre as organizações. Esses dois conhecimentos se complementam e a interação entre eles é a principal dinâmica da criação do conhecimento nas organizações. Pode sublinhar agora porque esse parágrafo é um parágrafo de prova. Sublinha, gestão do conhecimento. Após vermos a espiral do conhecimento, é entendida como a capacidade que a organização tem de criar conhecimento a partir da interação e dinâmicas entre indivíduos que fazem parte do seu capital intelectual, promover a sua disseminação interna e incorporá-la em seus indivíduos e serviços e sistemas. É como se fosse a missão da instituição, tá? Isso tem que ser feito. Gente, chegamos agora na pior parte dessa apostila. Vamos então, temos que ter calma aqui para a gente não confundir isso, tá? Práticas voltadas à criação do conhecimento. Então, eu sugiro que se vocês tiverem com a apostila escrita ou se passaram de PDF para Word, vocês colocarem assim. Primeiro, como que eu estudo? Como que eu estudo para a prova? Quantas são as práticas voltadas para a criação do conhecimento? Primeiro, educação corporativa. Eu botei na minha apostila, primeiro, do lado de antes de educação corporativa, primeiro. Segundo, portais corporativos do conhecimento. Terceiro, memória organizacional. Quarto, mapa do conhecimento. 5, benchmarking. 7, comunidades em práticas. 8, sistema de informação. Então, as práticas, a criação do conhecimento, voltadas à criação, prática é aquilo que você faz, aquilo que você realiza. São 8, tá? Vamos então. Então, a gente vai pegar agora, qual é o bizu aqui? A gente vai pegar tudo aquilo que nós estudamos e vou inserir aqui dentro. Tá? Aquela parte de tácito e explícito. Educação corporativa. Então, vamos lá. Embora o conhecimento não se configure como propriedade das organizações, o surgimento de novos produtos, serviços e processos está diretamente atrelado ao desempenho criativo das pessoas que nela atuam, ao conhecimento de cada indivíduo, assim como a interação deste com o grupo. Então, olha só. É isso aqui, pessoal, que gera competitividade. É isso aqui, eu costumo dizer, a gente costuma dizer na logística, que é o valor agregado de cada produto. É isso que faz diferenciar, por exemplo,
um tênis para o outro. Cara, esse tênis é diferente desse outro porque esse tênis tem essa tecnologia. Então essa marca, essa empresa, essa multinacional desenvolve essa tecnologia. Então é isso aí. Aí beleza, nesse sentido, as práticas escritas a seguir refletem iniciativas das organizações que podem facilitar o compartilhamento e a criação de conhecimento. Então essas aqui são práticas que vai facilitar o compartilhamento e a criação. Então, qual é o objetivo dessa apostila, pessoal? Compartilhamento e criação de conhecimento. Então, isso aqui é o cerne dessa apostila. Então, essa apostila vai trabalhar isso, tá? Primeiro, educação corporativa. Então, eu coloquei do lado de educação corporativa, educação. A educação corporativa é um contexto no qual o maior paradigma é o conhecimento. A educação corporativa surge como resposta ao desafio estratégico das organizações implementar iniciativas que sirvam de base para a geração desse recurso. A gente vai ver na apostila de treinamento e desenvolvimento pessoal que as grandes corporações, elas têm suas faculdades. Elas dão curso, sabe? Que gera conhecimento para o seu efetivo, para os seus colaboradores. Essa tendência aponta para um novo e importante comprometimento das organizações com a educação. Então, educação corporativa, pessoal, pega esse bizu, tá? É importante você entender isso. É importante você pegar a palavra-chave e entender a característica de cada prática, para você diferenciar uma da outra. Tá? Então, educação e desenvolvimento dos seus funcionários. Tá? A gente vai ver isso claramente, muito claramente na apostila de TDP. O objetivo dos programas de educação corporativa deve aumentar o capital intelectual. Tá? Então, conhecimento, a educação vai gerar aumento de capital intelectual, aquele ativo que não aparece nos balanços financeiros da empresa. Vislumbrando esse princípio, uma análise do processo de educação continuada dentro das empresas tem a premissa de que educar, sublinha, não é transmitir conhecimento, é sim construí-lo. Lembra desse construí-lo lá na apostila de LTT em competência, 1995, Le Boteff, ele fala que competência não é um estado, né? Prática de criação de construção. Então aqui que ele fala conhecimento é construção. Sim, construí-lo, seja a educação oferecida para o cliente interno, que são seus colaboradores, os seus funcionários, que a gente não fala mais, nas organizações deve torná-lo, além de um produto de conhecimento, um gerenciador do mesmo. Isso proporciona o surgimento do conceito de universidade corporativa. Sublinha isso, pessoal. A gente vai ver com mais profundidade na apostila de TDP. Mas aqui fala universidade corporativa, que gera vantagem competitiva, pois visa desenvolver suas competências no sentido de criar conhecimento para gerar inovação de produtos, sublinha, processo e tem como princípio o aprendizado permanente. Tá? As organizações voltadas à aprendizagem implicam a formação de pessoas que aprendam a ver a realidade pela perspectiva sistêmica, que desenvolve suas atividades e passa a expor e reestruturar modelos mentais de maneira colaborativa. Esse conceito está diretamente relacionado com o processo de externalização. Então, sublinha isso. Então aqui, olha só. Externalização, internalização e socialização do conhecimento. Então, eu vou mandar para vocês um mnemônico. Hoje não, amanhã, com calma, um mnemônico sobre isso. Então, educação corporativa faz SEI. S-E-I. S, socialização do conhecimento. E, externalização e internalização. O processo de criação do conhecimento por meio de seus modos de conversão é facilitado pelo fato de a organização estar voltada ao processo de aprendizado tanto individual quanto organizacional. Tá? Aí aqui um resumo. O processo de aprendizagem organizacional é realizado no decorrer da geração de conhecimento. Uma organização de aprendizagem é aquela que as pessoas envolvidas estão capacitadas ou têm habilidade para criar, pode sublinhar, externalizar, adquirir, internalizar e disseminar, socializar conhecimentos e modificar comportamentos e a partir da reflexão do conhecimento.
Agora vamos para portais corporativos. Olha só, portais. Porta aponta para a passagem, tá? A porta comum, porta da nossa casa. Você abre a porta, você vai facilitar o fluxo, tá? Só que aqui, esse portais aqui não é apenas fluxo de informações, fluxo de pessoas, né? Passagem, mas é fluxo de informação e conhecimento. Os portais, portais corporativos cada vez vem sendo apontado como uma das soluções mais adequadas para facilitar o fluxo de informações e conhecimento. Sublinha. Palavra-chave, portais, facilitar. Eu fiz uma ligação de portais com facilitar. Gerando nas organizações interesse crescente sobre o tema. A diferenciação entre portais comuns e portais do conhecimento é que o primeiro ainda estão atrelados a fatores como segurança, velocidade e facilidade na navegação, enquanto os portais do conhecimento não se limitam a esses aspectos. Eles provêm acesso a informações, suporte e decisões. Portais do conhecimento, sublinha. Provê acesso a informações, suporte, decisão, fornece ferramenta de trabalho cooperativo e conectam pessoas com base em suas experiências e interesse. Aí eu citei uma coisa aqui que a gente faz muito na área do DCEA, que são as videoconferências, né? Então, a videoconferência é um meio da gente realizar reuniões semanais de trabalho com outros regionais. Então, se você quiser colocar na parte branca de sua apostila aí, como exemplo de portais corporativos do conhecimento, o exemplo são as videoconferências, né? Os portais corporativos representam um avanço importante como contexto que possibilita a interação e a colaboração entre pessoas, mudando fundamentalmente de forma como a informação e responsabilidade de colaboração são compartilhadas em organizações, de um foco estreito e funcional. Esses portais integram uma gama de aplicações e ferramentas em que é possível integrar e equilibrar o fluxo de informações de conhecimento, explícito e tácito. Então, sublinha isso, explícito e tácito. Então, vocês têm que entender isso. Educação corporativa é socialização, externalização e internalização. Já o portal corporativo é explícito e tácito. Tá? Beleza? A tecnologia adotada para o desenvolvimento de um portal possui características favoráveis à criação do conhecimento, que são autonomia e redundância, que a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, a lista de discussão facilita o diálogo e a interação, externalização e socialização do conhecimento. E os gráficos aumentam o uso de metáforas, analogias, tal. Beleza. E os gráficos aumentam o uso de metáforas, analogias e protótipos para clarear o que estava originalmente confuso e obscuro. Externalização do conhecimento, enquanto os hiperlinks relacionam conceitos e organizações. Tá? Repositório de conhecimento. Tá? Repositório é memória, né? Para melhor acesso ao trabalho cognitivo. Esses são apenas alguns recursos disponíveis nos portais do conhecimento, porém serve de exemplo. Tal. Então, beleza. Vamos agora para a memória. Então, memória é onde você guarda, é onde você armazena, é onde você estende, onde você amplifica. Um dos grandes problemas enfrentados pelas organizações na atualidade é manter o fluxo de informações e conhecimento. Então, memória, palavra-chave, sublinha, manter o fluxo de informações e conhecimento, bem como retê-la. A memória organizacional é um conceito que vem ao encontro dessa necessidade, capacitando as organizações para enfrentar as problemáticas. Parágrafo de prova. A memória organizacional está voltada para estender e amplificar o conhecimento por meio da sua captura, organização, disseminação e compartilhamento e sua reutilização por colaboradores de uma determinada organização. Importante. É considerada um repositório, a palavra repositório significa memória do conhecimento, e do key know-how, saber fazer, do conjunto de indivíduos que trabalham em uma organização tendo finalidade preservar o conhecimento a fim de permitir a socialização, o uso, o reuso, a inovação e a transformação do mesmo. A memória possui fundamentos e princípios que são transmitidos principalmente por meio de conhecimentos tácitos, podendo ser parcialmente registrado e, portanto, convertido em procedimentos explícitos, em regras e recomendações. A partir da memória organizacional composta pelo conhecimento explícito significa, objetivamente, registrar vivências
erros levantados e as soluções encontradas, facilitando a realização do conhecimento. É importante fazer um relato resumido, com redação impessoal, com os critérios dos fatos relatados e critério de aprovação, acesso. Tá tranquilo. Assim, fica evidente que os processos de realização... Espera aí só um minutinho. Carregar aqui. Assim, fica evidente que os processos de externalização, com internalização e combinação do conhecimento são otimizados pela memória organizacional, sendo possível obter melhores resultados caso sejam seguidas as recomendações citadas. Destaque-se a importância da construção de memória organizacional para o processo de criação do conhecimento, especialmente pelas muitas vantagens e benefícios que ela apresenta para qualquer organização. Sensibilizar as organizações quanto a esse aspecto, envolvendo todo esforço em conjunto, tal. Vamos agora para mapa. Mapa do conhecimento. O mapa, ele vai localizar. Grande parte do conhecimento de organização encontra-se disperso em arquivos individuais. Aí, uma das formas que vem sendo utilizadas para sanar essa dificuldade é o mapa do conhecimento. Pode sublinhar. Sublinha tudo, que envolve localizar. Palavra-chave, né, verbo no infinitivo. O mapa do conhecimento, ele vai localizar conhecimentos importantes dentro da organização, depois publicar um tipo de lista que mostre encontrá-los. O mapa do conhecimento ajuda a descobrir a localização e a posse, o valor, o uso, artefato do conhecimento. Possibilita conhecer a especialidade de cada pessoa e identificar barreiras, fruto do conhecimento. As informações necessárias para se criar um mapa do conhecimento normalmente existem nas organizações, porém de forma fragmentada e não documentada. Cada funcionário tem um pedacinho do mapa da cabeça. Olha o conhecimento tácito. Sabe qual é o próprio conhecimento, aonde ir a obter as respostas para a seguinte pergunta. Criar um mapa organizacional é uma questão de combinar esses mini-mapas individuais, incentivando a interação entre interessados, tal. Dentro desse enfoque, o mapa do conhecimento está intimamente ligado ao processo de combinação. O conceito de mapa do conhecimento, sublinha, também traz essência os processos de socialização e externalização do conhecimento. Um bom mapa do conhecimento deve servir de base para o processo de conversão do conhecimento individual ao coletivo. Cabe ressaltar que não se trata de uma estratégia isolada, mas sim uma parte importante do esforço para a criação do conhecimento. Agora vamos para o benchmark. Benchmark é um processo contínuo e sistemático para avaliar os produtos e processos de trabalho da organização, que são reconhecidos como melhores práticas. Então, palavra-chave para benchmark. Ele vai avaliar o produto. É tipo um controle de qualidade. É um método estruturado de aprendizagem por meio da observação e adaptação de melhores práticas desenvolvidas por outras organizações e da aplicação do novo conhecimento e da melhoria do processo de trabalho. Adotar estratégias, as organizações se voltam à forma de atuação de outras organizações, visando identificar novas práticas, formas de atuação, como podem ser úteis no desenvolvimento de suas atividades. Nesse sentido, o benchmark fornece um canal de transferência do conhecimento entre quem observa e sua prática. Agora, comunidades em prática são grupos, é essencial na era do conhecimento. São grupos informados de pessoas que se formam espontaneamente nas diversas situações do cotidiano das pessoas. Na escola, no trabalho, no lazer. São tão informais que geralmente se tornam explícitas. Por esta razão, elas são tão familiares. Então, sublinha a palavra-chave. Se referem a grupos informais de pessoas que formam espontaneamente nas diversas situações do cotidiano das pessoas, seja na escola, no trabalho, no lazer, são tão informais que raramente tornam explícitas. Essas comunidades vão além de estruturas formais da organização, bem como diferem dos grupos de equipes de trabalho. Os membros de uma comunidade podem fazer parte de um mesmo departamento, ou de áreas diversas, ou diferentes instituições. A participação de cada membro pode variar de intensidade, indo desde pessoas que participam de vez em quando para saber o que está acontecendo até os líderes. Dentro das comunidades de prática, as pessoas trocam experiência durante o tempo que passam juntas.
e passa a compartilhar informações, insights e conselhos. Pode sublinhar. Discute sobre determinadas situações, suas aspirações e sua necessidade. Elas podem criar instrumentos, manuais, entre os documentos, simplesmente conhecimento tácito compartilhado. As conexões significativas levam os indivíduos a nível de criatividade, bem como daqueles que alcançariam isolados. Aprendizado é um ato social. Agora, sistema de informação. A gestão do conhecimento, a tecnologia estão atreladas, mas a tecnologia não pode estar a trabalhar sozinha, pois não gera conhecimento. Por isso, é proposta a ecologia da informação. Então, pode sublinhar a palavra ecologia da informação, enfatizando o ambiente de informação em sua totalidade, considerando cultura, tá? Então, ecologia, você tem vários seres, né? A palavra ecologia, eco significa várias vidas, vários seres juntos, né? Aí você tem a cultura, valores, pessoas, pode sublinhar o comportamento, processo de trabalho, bem como tecnologia. Os recursos da tecnologia da informação facilitam o trabalho em rede, podendo manter os conhecimentos descentralizados, juntos a locais em que são gerados e utilizados, melhorando o grau de interatividade do usuário com os registros do conhecimento. O papel a ser desempenhado pela tecnologia da informação é estratégico, colaborando na construção do conhecimento coletivo e do aprendizado contínuo, tornando mais fácil para as pessoas nas organizações compartilharem problemas, perspectivas, ideias e soluções. A tecnologia da informação, sublinha, acelera a transferência e a criação do conhecimento. Então, é um meio, é uma ferramenta de transferência e criação do conhecimento. É fundamental para a combinação, agrupamento dos conhecimentos explícitos, mas não contribui significativamente com o formato tácito de conhecimento. Basicamente, o máximo que pode fazer é a troca de conhecimento tácito e facilitar que as pessoas sejam contactadas, podendo ocorrer a socialização. No entanto, a tecnologia da informação pode facilitar as outras conversão do conhecimento, quando o formato tácito está em equilíbrio com o formato explícito. Assim, pode facilitar a externalização, auxiliar o registro do conhecimento, e a internalização agiliza o acesso ao conhecimento explícito. A introdução à tecnologia da informação nas operações de negócio tem possibilitado às organizações maior velocidade de resposta à mudança, maior flexibilidade das operações, bem como novas oportunidades para as organizações que têm o seu foco voltado dos recursos intangíveis. Suas funções estendem o alcance e aumentam a velocidade de transformação de conhecimento. Bem, vamos então. Gestão de pessoas alinhadas à criação de pessoas. A gestão do conhecimento. A principal vantagem competitiva das organizações está nas pessoas, pode sublinhar. Isso obriga as organizações a se conectarem com novas práticas de gestão de pessoas, sem os quais é difícil imaginar que conseguirão estar preparadas para enfrentar os desafios. A gestão do conhecimento, pode sublinhar, está aliada à gestão de pessoas, e essa relação gera um ambiente e condições propícias para o desenvolvimento continuado da criatividade para a inovação e aprendizagem organizacional. Em 1997, Nonak e Takeuchi já destacavam a importância de um ambiente propício à criação de novos conhecimentos. Se essas condições não existissem, o fluxo e a criação de novos conhecimentos tornariam-se difíceis, a criação de barreiras para que ocorra a espiral do conhecimento. A essas novas tendências, a área da gestão de pessoas deve promover reflexão, Além disso, é necessário enfatizar planos de carreiras e treinamento, quanto a remuneração está ligada à competência individual do trabalhador ao desempenho de cada equipe-empresa. A política de gestão de competência proposta pelas empresas deve buscar um equilíbrio, No que se refere à gestão de talentos, sublinha, é necessário propor uma política por meio do qual a alocação de pessoas aos times seja adequada às atividades a serem alcançadas. Todas essas políticas estão baseadas em uma nova visão dos profissionais nos tempos atuais, as qualificações ideais para os profissionais. Segundo Nonak e Takeuchi, precisam. Então, olha só, isso aqui é prova, tá? Então, quais são as qualificações ideais para os profissionais na gestão do conhecimento? Primeiro, ter elevado padrão intelectual. É aquilo que eu venho falando. Tem que falar no mínimo de 2 línguas. 2, ter elevado forte noção de comprometimento para recriar um mundo segundo a sua própria perspectiva. 3,
ter uma ampla variedade de experiência, tanto dentro e fora da empresa. 4, ser qualificado na condição de um diálogo com os clientes e com os colegas dentro da empresa. 5, ser aberto para conduzir discussões francas e debates com outras pessoas. Os profissionais com esse novo perfil acumulam e geram atualização, tanto conhecimento tácito como explícito, agindo quase como arquivos vivos no dia a dia. Tá legal? E para a gente terminar, pessoal, bastante coisa, né? A gente vai fechar agora com uma outra parte também, que amanhã eu vou mandar para vocês um bisural que vai ajudá-los também. Vocês estão vendo que é uma teoria bem pesada, né? Então vamos lá, condições para a criação do conhecimento. Você tem intenção, autonomia, flutuação, caos criativo. Você está vendo que teve as práticas, a gente viu as 8 práticas, agora a gente vai ver as condições para a criação. Primeiro, intenção, autonomia, flutuação, caos criativo, redundância, variedade de requisitos. São 6. Intenção. Palavra-chave, predisposição de organização em criar conhecimento por meio de desenvolvimento da capacidade organizacional de adquirir, criar e acumular e explorar conhecimento. Essa intenção traz o benefício que será gerado para si próprio, pois envolve a aquisição. Só um minutinho, pessoal. Voltando então, a intenção então, pessoal, é a predisposição de uma organização em criar conhecimento, tá? Beleza, continuando. Essa intenção de produzir conhecimento se manifesta no indivíduo no momento que este percebe o benefício que será gerado para si próprio, pois envolve a aquisição e a exploração do conhecimento. Além disso, também gera benefício para os processos desenvolvidos dentro da organização, tá? Então, isso é o quê? Intenção. Depois eu vou falar como ele pode cobrar na prova. Autonomia. Autonomia, quando a pessoa tem autonomia, ela tem liberdade, sublinha a palavra, liberdade para a criação de novo conhecimento dentro da organização. Todos os membros de organização devem agir de forma autônoma, de acordo com as circunstâncias, o que também mantém os membros da organização motivados. No que se refere à empresa, permite que seus funcionários atuem de forma autônoma. Esta amplia a chance da introdução de novas oportunidades. Também amplia no compartilhamento do conhecimento. Agora, flutuação e caos criativo dizem respeito à interação da organização com o ambiente externo. A flutuação é diferente da desordem total. É caracterizada pela quebra de rotina com a interrupção de hábitos, né? Sai daquele padrão comum que favorece a recriação de conceito por meio da investigação ativa de alternativas de procedimento estabelecido e o estabelecimento de novas rotinas por meio da interação social. Então é quando o empresário, quando ele vai fazer a pesquisa de mercado. Já a flutuação na organização pode precipitar o caos criativo, que induz o fortalecimento do compromisso subjetivo dos indivíduos. A flutuação na organização pode precipitar o caos criativo, que induz e fortalece o compromisso subjetivo quando cada indivíduo se propõe a adquirir conhecimento. Redundância se refere à transcendência, quando transcende as exigências operacionais imediatas de seus membros. Palavra-chave: superposição intencional de informações sobre a atividade de empresa. Sublinha: responsabilidade da gerência sobre a empresa como um todo. Para que se crie conhecimento organizacional, é preciso que o conceito criado por um indivíduo ou por um grupo seja compartilhado por outros indivíduos que talvez não precisam do conceito imediatamente. Então, a redundância, no meu entender, eu entendi como repetição.
É um ambiente em que predomina a redundância. Os indivíduos não estão desconectados, mas livremente associados uns ao outro. Assim, assumem posições relevantes no contexto organizacional, como um todo, que resulta como um mecanismo de autocontrole que mantém a organização, voltada para determinada direção ao facilitar o intercâmbio de informações entre hierarquia e não hierarquia. Variedade de requisitos. Um ambiente impõe desafios à organização. Então, o ambiente vai impor desafios às organizações, que deve condizer com a variedade de requisitos à altura da complexidade apresentada. Há diferentes situações que podem ser enfrentadas com o melhor desempenho de seus membros das organizações, puderem contar com a variedade de requisitos, que podem ser aprimorados por meio da comunicação de informação de forma rápida, flexível e dos acessos a informações em todos os níveis da organização. Para maximizar a variedade, todas as organizações devem ter a garantia do acesso mais rápido e mais ampla gama de informações necessárias, percorrendo o menor nível possível de etapas. Então, aqui, nas condições para condições para a criação do conhecimento organizacional, ele pode perguntar quais são e as características de cada um. Pessoal, estamos terminando aqui. Poxa, a gente deu uma avançada boa hoje. E aí, o que vocês acharam assim dessa teoria, né? Puxado, hein, professor? Puxado, né? Puxado. Grazi, o que você achou, Grazi? É bastante coisa, mas eu tinha dado uma lida, aí facilita um pouco. Ah, sim. Não pode deixar que a gente... Eu vou mandar uns áudios também, alguns bisurais para vocês, mas vocês estão vendo que essa apostila, IGC, TDP e PLI são as piores, tá? Tá legal? IGC, TDP, IGC, TDP e PLI são as piores, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai trabalhando, eu vou mandando áudios, eu vou mandar mnemônicos, que vai facilitar. Vão fazendo aquelas questões, façam muitas questões. As questões, elas se repetem. E vocês estão vendo que o SEAG realmente ele é um pouco mais dificultoso que os outros, né? É mais que o CAS, mais que o CAA e mais que o SEG. Mas a gente vai... Vamos continuar trabalhando forte. Vou continuar gravando esses áudios para vocês e mandar os mnemônicos, tá? Os mnemônicos facilitam bastante e fazer questões. O SEAG é isso, é fazer questões. E eu tenho uma carta na manga também lá no final também para vocês, para ajudá-los, tá? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Grazi. Fique com Deus.